Okay, so, Julia, wir haben schon Buchstaben A zusammen gemacht. Hier, was ist los? Ist alles in Ordnung? Ah, Gustavo ist hier. Er ist angekommen. So, ist alles in Ordnung? Ich habe Angst vor, ich glaube, Herzkrankheiten. Wir können das noch einmal machen. Ist alles in Ordnung? Habe Mhm. Angst vor, hoffentlich Hast du nichts Schlimmes? gut. Ich hoffe, Es ist alles in Ordnung, gut. Das finde ich. aber traurig. Ja, Oh, nicht. das tut mir wirklich sehr echt leid. Okay. So, es gibt hier dann jetzt Buchstaben B. Mhm. Ah, und hier dann ein kleines Gespräch. Na, hallo Mhm. Gustavo, alles gut? Hallo, ja, guten Morgen. Ich bin sehr gut. Tipo, tudo bem seria como assim? Só gut? Ja, mir geht es gut. Mir geht es gut. Ja, ja, das so. Na gut, na toll. So, hier das kleine Gespräch. So, Partner A, was ist los? Ist alles in Ordnung? Mhm. Und dann, Partner B muss dann sich beschweren. Tem que reclamar de alguma coisa. Mhm. Ich habe so schlimme Schmerzen im Knie Mhm. oder so. Mhm. Oh, das tut mir wirklich sehr leid. Warum warst du schon bei Arzt? Nein, noch nicht. Hoffentlich muss ich nicht ins Krankenhaus oder ich habe Angst vor Krankenhäusern. Na, können wir dann dieses kleine Gespräch zusammenführen? Bitte. Und es gibt hier ganz unten zwei andere Situationen, zwei neue Situationen. Zum Beispiel, Sie haben Zahnschmerzen durch die Dente, ne? Mhm. So, wir müssen hier dann durch Zahnarzt ersetzen, ne? Nicht Mhm. Arzt, ne? Sondern Zahnarzt. Mhm. Sie haben Angst vor dem Zahnarzt und so weiter. So, Leute, können wir dann? Okay, vielleicht ich und Julia zuerst, dann ich und Gustavo und anschließend Julia und Gustavo, okay? Mhm. Na los. So, Julia, Mhm. wie geht's? Alles in Ordnung bei dir? Nein, nicht so gut. Ich habe Zahnschmerzen. Ah, Zahnschmerzen. schade. Ja, schade, es tut mir so leid, Julia. Bist du schon zum Zahnarzt gegangen? Ähm, nein, ich habe Angst vor dem Zahnarzt. Ach, wirklich? Mhm. Nee, schade. Aber, é muito truncadinho, né? Aber, nee, der Rest ist alles in Ordnung. So, Ja, ja. Und dir? ja, mir geht es auch nicht so gut. Ich habe auch Schmerzen. Mhm. Gestern hatte ich leider einen sehr, sehr starken Kopfschmerzen. Mhm. Ja, Warst du schon beim Arzt? nee, ich war noch nicht bei Arzt, aber ich glaube, ich muss zum Arzt gehen. Ich meine, seit 2 Wochen oder so ähm, beginnt dann dieser Kopfschmerzen. Ne? Mhm. So, ich meine, ich fühle Kopfschmerzen nicht jeden Tag, aber seit 2 Wochen habe ich dann Kopfschmerzen. So, ich glaube, ich muss zum Arzt gehen. Ja.
Äh, du musst, Mit musst, T? musst. Mhm. Du musst. Ja. Acho Na que é gut. isso, né? Ja, É. glaube ich schon. Não dá muito para também. Du, Gustavo, jetzt, na, ich frage dich, Gustavo, was ist los? Alles in Ordnung bei dir? Wie geht's? Ich Vixe. glaube, das WLAN. Und jetzt sind nur wir, ne? So, und du, Julia, alles in Ordnung bei dir? Ich meine, nicht hier im Skript, ne? Mhm. Ah, ja, alles in Ordnung. Und dir? Ja, mir geht es ganz gut. Hast Mhm. du etwas Interessantes am Wochenende gemacht? Ähm, nein, Voltei, desculpe. Ai, Kein É, Problem. então, desculpa. vai pro Gustavo, vai pro Caiu aqui na Gustavo. hora que falou comigo, João. Então, veja se eu entendi. Heute, ich habe eine Niesacht. Ah, ja. Ja, actuellement, não. Äh, meinst du atualmente? Ja, Ah, zurzeit, momentan? Ich schreibe für dich. ja, momentan ich habe ein Problem, ja, mit meiner Knie, ja. Ah, wirklich? Ist das etwas Wirkliches? Ja, ich glaube, ja. Denn ich glaube, das ist eine Banderarzt, ja. Wanderarzt. Kannst du mir bitte erklären, Seu problema Wander? no dor no ligamento, algo assim, uma coisa mais Ah, séria. ah, wirklich. Hast du Fußball gespielt? Ja, äh, so, ich glaube, das ist dein Problem, ja. Die Problem. Ja. Ein Klassiker, ne? Ja, Alle Personen, die Fußball gespielt haben, haben auch normalerweise Knieschmerzen oder ja. Rückenschmerzen, manchmal Rückenschmerzen, das ist auch sehr gewöhnlich. Und ich nicht sehr jung, ja. Und, noch einmal bitte, du, ne, sehr jung. Ja, ich habe 30 Jahre alt. So, ja, Hm. Ja, äh, ich glaube, ist plus, nein, ich glaube, das ist schwer so curar. ja, zu heilen. Na, das ist Ja, schwer zu heilen. ja. Und das ist heilen, ja. Ja, habe ich verstanden. Na, schade. Gustavo, Ja, sprichst du Französisch? ja, ja. Ah, Ja, aktuelle Mana. é porque o pensamento dele ele parece que leva ele pro francês, tipo, problema avec não sei o quê. É. Ja, ja, normalerweise sagen die Schüler actually. Ne? Mhm, actually, actuellement. Ja, na toll. Julia, treibst du Sport? Nein. Kein Sport. Aber ich muss
Eu não tô ficando mais jovem, né? Como é que eu falo isso? Ich werde nicht jünger. Schreibe bitte. Uhum. Ich werde nicht jünger. Ja, na, du hast recht. Nee, Gustav, ich glaube, Fußball ist extrem. Das ist ein total gefährlich Sport. Na, total Ja, gefährlich. ja, du musst hat resistência física, né? Ja, die Resistenz, Ja, äh, und Fôlego. Atem. Und, ja, Ja, aber ich meine, das ist gefährlich, perigoso, ne? Muito impacto, né? Total, total. ja, das ist ja Ja. gefahrlich, ja, Wie bitte? gefahrlich, perigoso, Ja, mit Umlaut, gefährlich. gefährlich. Ah, ja, gefährlich. Ja, Escreve, João. ja, hier. Hum. Na toll. Ich glaube, es gibt andere Möglichkeiten, ne? Wenn man Sport treiben möchte. So, jetzt ist das Fitnessstudio sehr, sehr berühmt, sehr bekannt. So viele Personen gehen jetzt ins Gym, ins Fitnessstudio. Ja, ja. Das ist ein bisschen weniger gefährlich, ne? Äh, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel Schwimmen. Hast du schon geschwommen, Julia? Eu não entendi esse final. Fala de novo, por favor. Ja. Aber es gibt andere Möglichkeiten, zum Beispiel das Schwimmen. Ah, Das ist ein Sport, ah, Schwimmen. Ja, das ist ein gut Sport, ja. ah, ich preferir? Mag? Ich tem muitas possibilidades. Vamos no sim. Bevorzugen, verbo preferido. Tá. Ich bevorzuge Ja. Sport como? Como? Als Als Yoga, Balé, Pilates, nicht ah, schwimmen, correr, como é que fala? Laufen. Laufen, je, ich mag nicht. Ja, ich kann dich verstehen. Hum. Total. Yoga, ne? Während der Pandemie habe ich viel Yoga geübt. Uhum, Durante, uhum, na, Leute, ich weiß es nicht, ob ihr bemerkt habt, aber während der Pandemie war es total unmöglich, Yoga-Teppiche zu kaufen. Es hum, gab nicht mehr im Markt. uhum, So viele Personen haben gekauft. uhum. Nee, ich weiß es nicht, ne, ob ihr das bemerkt habt. Acho que talvez vocês tenham percebido que foi uma coisa muito nichada, assim. Tipo, eu quis fazer yoga na pandemia e fui pesquisar. Fazer pão. Ich glaube schon. Äh, na É, gut, é Gut Brot Sport. Ja, backen. das ist ein gut Sport. Hum? machen. Fazer pão. Hum. Você entrou nessa também, Gustavo? Ja, ich kochen, ja. Uhum, So Nossa, máquina tá. aus Pandemie etwa als eine Erfahrung. Kochen als Erfahrung, ja. Ja, o que é habe farro? experiência. Hum, Ou da experimentação
Ja, dann Versuch, der Versuch, Ja, Tentative, Ensaio. ja, oder der Versuch. Toll, toll. Na, Leute, jetzt, beende ich, endlich meine Doktorarbeit. So, ich habe schon gedacht, dass nach der Doktorarbeit ich Torten zu kochen lernen muss. Zum Beispiel süße Torten, meine ich, zum Beispiel Zitrone, Torte, was noch? Ja, Äh, Hollandaise, Torte auch. Hum, Versuch, ja. Ähm, so Pandemie auch, como posso dizer? Tipo, melhorei a fazer comida vegana, sabe? Mhm. Oh, hum. nein, das ist Introdução. Ja, ich schreibe jetzt hier. So, wir haben schon ein langes Gespräch, so das ist gut. Ich schreibe hier ein paar Wörter. Verbessern, Gustavo, verbessern. Ok, ja. Na, okay, ich habe es verstanden. So, was hast du während der Pandemie gelernt zu kochen? Poxa, Pandemie ist schon lange Zeit, ne? Que você tem, doença, né? Já ah, passou um tempão. ja, ich glaube, Ratatouille, ja? Hum. Ja, na gut. A Rita Oder, Lobo tem uma torta de ratatouille muito boa. Hm. oder Tofu-Rezepte als, como um todo, als Totalität. Como um todo, em allgemein, em geral, tipo assim? Ja, ja, Ok. in allgemein. Na, toll. Julia, ich kenne schon die Carbonara-Pasta von Rita Ja, Lobo. Carbonara auch mit mir. Ja, toll, toll. Ja, Und ich glaube, Julia, Rita Lobo lehrt die Carbonara-Pasta als Eintopfessen. Eintopf. Ein Topf. Ja, Topf, Ah, Panela. ah, aham, Ja. So, es uhum, ist sehr, sehr einfach, diese Pasta zu kochen. Sehr einfach. uhum. Gente, a língua alemã é muito incrível, né? Warum sagst du das? ela é bem explicativa, né? É, eu amo. Sehr Ela é bem analytisch. explicativa. Eintopfessen. É o nosso mexidão, né? O brabo. O brabo. Okay. Leute, okay, ein bisschen weiter jetzt. Aber ganz schnell mit weil und deshalb. Ja. Uhum. Okay, so. Wir brauchen dann einen Betreff, so de um assunto. Vielleicht Essen ein bisschen mehr, ein bisschen weiter. So, Julia, was isst du normalerweise in der Woche? Ne? Ahn, ich, ich esse Reis mit feijão. Opa, Frida, peraí. Feijão. Bohne? Bohnen. Äh, ich esse Reis mit Bohne, ähm, mit Carne, Fleisch, Fleisch.
Ja, das Fleisch. Mit Fleisch und Legumes, Gemüse. de, mit die Gemüse. Ähm, aber ich habe ein Problem Ja, das Problem. äh, mit Frutas, Ah, ja. Oh, Obst, Obst. ja. Ich muss äh, das Obst essen, weil, ähm, oh, não, vou mudar. Ich muss das Fleisch essen, weil ich habe ein Problem mit Ferro. Ich ein Problem mit Ferro habe. Mit, ja. Ferro, Eisen. Deve ser. Mas eu não sei se é para esse ferro também. Acho que é a Eisen mesma coisa. É. também, sim. Ja, das Eisen. Uhum. Gut. Eu Ganz gut. posso inverter. Ah, bitte. É, ah, ich habe ein, deficiência. Fel. Ich habe ein, aí fala Eisenfell. Deshalb muss ich äh, Fleisch essen. Toll. Não, 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 não. Deshalb esse ich das Fleisch. Ai, que difícil, né? Falar. Tá, Na, tem que. aber beides war gut, ne? Beides war richtig. Ne? Ich schreibe für dich hier. So, ich habe Problem mit Eisen. Ja. Deshalb, primeiro você falou muss ich Uhum. essen. Tá certo. E depois Ah, substituiu, tá. você tirou o muss. Mas tá certo. Ah, é. Ah, então tá, então tá. Ja, tranquilo os dois. Na gut, ganz gut. Nee, Julia, ich habe auch Probleme mit Obst, ne? Mit Uhum. Obst zu essen. Ich glaube, nach der Doktorarbeit, ne, das ist jetzt mein Mantra, nach der Doktorarbeit beginne ich dann ein bisschen mehr Fieber zu essen. Fieber in allgemein. Hum. Obst, aber auch ein bisschen mehr Gemüse. Ja. Ai, é difícil, né? Total. Das ist. Como é que fala difícil? Schwierig. Posso só dar um exemplo? Por Bitte? exemplo, banana. Eu só como banana prata. E ela tem que estar numa janela de madureza muito específica. Então a vida fica muito difícil. Meu Deus. Eu não tenho o menor prazer com essa salada. Nossa, e aí, como a comida já fica toda pronta, exceto a salada, né? Porque não tem como você deixar a salada Hum. pronta. Aí você não quer fazer salada. Aí esse é meu migué, né? Ah, tô com preguiça de fazer. Só que todo dia eu tô com preguiça. Não Aí tem daqui a como. pouco a gente tá com escorbuto. É. Ah, Fora. Gut, Gustavo, du jetzt ein bisschen weiter. Versuch's nun mal bitte, weil und deshalb zu benutzen. So, aber ich frage dich jetzt über ein neues Thema, ein anderes Thema. So, ich frage dich, was war das letzte Mal, dass du zum Arzt gegangen bist? Entschuldigung. Ja, deixa eu pensar. Und warum, ne, bist du dort gegangen?
Ja, äh, ich muss das Arzt gegangen, Du weil musst. ähm, não, desculpa, deshalb ich habe Myopia. Ah, okay. Aber hier weil dann. Hier weil, né? Das ist der Grund, é o motivo pelo qual você vai no médico. Ah, sim, beleza. Tá. Du musst tá. Ich muss zum Arzt gehen, weil meine Myopie ist stark. Ja? Ja, stark, Verb am Ende. Äh, äh, Du weil hast, mein, du hast mir gesagt, weil meine Myopie ist stark. Aber das Verb steht am Ende. ich muss zum Arzt gehen, weil meine Myopie stark ist. Ja, perfekt. Und Ja, jetzt, bitte, sagst du mir umgekehrt, ao contrário, mit deshalb. sim. Eu anotei isso. Sim. Tá. Äh, Mein Myopie ist stark, deshalb ich muss so ein Mhm. Aber deshalb, dann kommt Augenarzt. das. Ja, gut, Augenarzt. Aber deshalb, dann kommt das Verb. Deshalb, Muss ich so ja, Augenarzt. ja. Augenarzt gehen. Toll, toll, Leute. Tem uma outra palavra para miopia que é tão engraçada, deixa eu achar aqui. Que é também essa coisa bem do alemão. Ah, tem que escrever em inglês aqui, isso é o problema, hein? Como é que é? Miopia, né? Vielleicht. Deixa eu ver. Achei, miopia. Vamos Achei. lá. Agora vai aparecer aqui. Kurzsichtigkeit. Ai, Não gênios, curta. gênios. De Kurzsichtigkeit. É perfeito. Eu lembro sempre da piada de velho, né? Que o velho tá lá com esticando o braço para conseguir, né, ler. Aí o outro chega uma pessoa e fala: Nossa, você tá com a visão ruim? Ah, não, o braço é que tá curto. Okay, no, genug. Leute, machen wir ganz schnell dann nur diese Übung hier. Das ist eine Übung zum Wortschatz. Ne? So diese Wörter, die wir schon kennengelernt haben. Krankenhaus, Notaufnahme, Verband, Kurativo, Untersuchung. Sie sind hier. Ne? Wir müssen hier die Lücke ergänzen. Completar os espaços vazios. So, Julia, du zuerst. Vielleicht bis muss Tá, markieren. okay. Gestern hatte ich einen Unfall. Unfall mit dem Fahrrad. Eine Frau hat den ähm, Krankenwagen, Toll. Krankenwagen gerufen, weil meine Hand verletzen war. Sie war schon Partizip 2 hier.
Hum, não sei. Não lembro. Verletzt. Verletzt. Ja. Verletzt. Sie hat stark geblutet. Der Notarzt hat gemeint, dass ich ins Krankenhaus Gut, muss. danke. Que é Vielen Dank. Notarzt? Médico de emergência, paramédico. Ah, tá. É aquele médico que vai atender, que ele vai junto com a ambulância. Ah, tá. No Brasil, não sei se são só enfermeiros, mas lá tem um que tem um status acima, assim, que é como se fosse um médico Uhum. mesmo. Ganz gut, Julia. Gestern hatte ich einen. Ne? Diese Marken hier, ne, sie helfen uns. Uhum. Einen Unfall. Wir wissen schon, Unfall ist maskulin. So Uhum. einen. Hier auch, na, den Krankenwagen. Der Wagen, so. Eine Frau hat den Krankenwagen gerufen. Und ins, hier auch, na, das Haus. So in das Haus oder ins Krankenhaus. Uhum. Gut, Gustavo, dann der Rest, bitte. Ah, nur zwei. So, desculpa, in der Notaufnahmen hat man meine Hände untersuchen. Ja, aber schau mal, perfekt hier. Hat, Hat man meine Hände du brauchst Partizip 2 von untersuchen. 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 E você falou certo, né? Untersucht. Ah, tá. Certo. Tá. Então, in der Notaufnahmen hat man meine Hände untersucht. Es war gar nicht schlimm. Ich habe eine Das Vogel. ist, nein, das ist ganz neu. Ich glaube, okay, ne? Es ist hier, Leute. Das Verb verbinden, atar, Ah, nota 2, der enturmar. Verband. Ja, der Verband. Der Verband. Mhm. Ich habe, não, desculpa. Es war gar nicht schlimm. Ich habe eine Wärterband bekommen und bin dann mit dem Taxi nach Haus gefahren. Nur meinem Fahrrad geht es leider immer noch nicht gut. Ja, schade. Aber okay, Leute, bekommen, dieses Verb ist so nützlich. Muito útil em alemão. Das Verb bekommen. Das bedeutet, Leute, receber, mas também obter. Então vocês veem esse verbo aqui em muitas ocasiões. É um bom verbo para usar assim, meio que coringa. Cuidado para não confundir com become do inglês, que não tem nada a ver com tornar-se. Okay, wir haben alles gemacht, Leute. Beginnen wir dann jetzt den Text Adornos, aber ich möchte ganz schnell die Partizipialkonstruktionen noch einmal erklären. Das ist eine zweite Wiederholung, ne? Ja. Então, antes do texto, fazer de novo aquelas revisões, igual a gente tinha proposto na aula anterior. E eu vou falar de novo, então, sobre essa construção participial, que é uma coisa que a Júlia deve ter assustado quando viu o texto.
Ahn, bom, vamos do começo. Por que é construção participial, essa porcaria? Porque sempre tem um particípio envolvido. Em alemão a gente tem dois particípios, né? O particípio primeiro e o particípio segundo. O particípio primeiro, ele corresponde ao nosso particípio presente. Então ele está no presente sempre, né? A ideia que tá embutida nesse particípio, ela vai estar sempre no presente. Enquanto o particípio segundo corresponde ao nosso particípio passado. Então vai estar sempre no passado. Como é que é? Então, o primeiro corresponde ao nosso. Nosso particípio presente e o segundo ao nosso particípio passado. Construção deles. Particípio primeiro, muito fácil de construir. Você tem que colocar um D no fim do verbo no infinitivo. Por exemplo, schmelzen, derreter. Schmelzend, derretente, que derrete, que está derretendo. Ergreifen, tomar. Ergreifend, que está sendo tomado. Tomante, tomante é muito feio, né? Que está sendo tomado, que toma. O particípio segundo é um pouco mais complicado de formar, mas a gente está acostumado por causa do perfect. A gente precisa do particípio segundo o tempo todo para falar no passado. Ahn, Schmelzen vai ficar geschmelzt. Ergreifen vai ficar ergriffen. Não vou ficar falando das regras de formação do particípio segundo agora, porque demora, mas se precisar depois revisar, sem problema também. Bom, quer dizer, schmelzen, derreter, geschmelzt, derretido. Ergreifen, tomar. Ergriffen, tomado. Isso vai fazer toda a diferença quando a gente usar os particípios como adjetivos, que é uma função que a gente usa no português o tempo todo e que aparece no alemão também com frequência, pode aparecer na construção participial, que é o que a gente vai ver. Por exemplo, aqui a gente tem die schmelzenden Gletscher. Quer dizer, as geleiras que estão derretendo. É totalmente diferente de die geschmelzten Gletscher, as geleiras derretidas. Que no segundo a gente está falando de uma ação que já se encerrou, está no passado, enquanto aqui em cima a gente está falando de uma ação que está acontecendo ainda. Mesmo caso para Ergreifen, vou dar o exemplo aqui com Ergreifen, porque a gente vai ver frases maiores com elas, então, die ergreifenden Maßnahmen quer dizer as medidas que estão sendo tomadas. E por outro lado, no particípio segundo, die ergriffenen. Ô, João, então não é só colocar o D, tem que colocar o N também, porque é plural? Esse finzinho aqui é a declinação de adjetivo. Não, 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 no primeiro. Die schmelzenden Gletscher. Porque no exemplo anterior estava schmelzen, depois schmelzend. Então, esse N aqui, ele é
Declinação de adjetivo. Ah, tá. Entendi. Pode revisar também depois, de repente para a próxima. É que, Então, você coloca então o particípio um e a declinação de adjetivo. sim, perfeito. É como o nosso particípio, quando a gente usa ele como adjetivo, né? Tipo, a medida Tá. tomada. Beleza. Esse A no fim, ele tem a ver com gênero. Você põe no plural as medidas tomadas. Então, você tem um Uhum. ajuste assim, né? Também que não é exatamente a declinação, como é no alemão, mas você tem esse ajuste também de gênero e número, Tá. igual em português. O que que significa Maßnahmen? Medidas. Então, é medidas tomadas. Tá. Exato. Enquanto a de cima é as medidas que estão sendo tomadas. Uhum. É aí que o problema começa. Por quê? Porque o alemão tem essa tal de construção participial que ela é um correlato do Relativsatz, uma outra maneira de escrever o Relativsatz, uma maneira mais sintética, sem uso de vírgula, que, contudo, deixa a compreensão do texto um pouco mais difícil. Eu vou escrever as frases que estão aqui nesse PDF, primeiro como está aqui, depois em seguida eu escrevo como relativizados para vocês perceberem do que se trata. Bom, aqui está normal. Die schmelzenden Gletscher in der Arktis beunruhigen uns alle. Então, as geleiras que estão derretendo no Ártico é, nos preocupa a todos. Só que olha só como você pode escrever. Die immer schneller schmelzenden Gletscher, pipipopó. O que está acontecendo aqui? A gente está separando bastante o substantivo do artigo e junto com ele está indo também, né, o nosso particípio segundo. Aqui vocês ainda vão falar, não, tá bom, não tem problema não, né? Porque immer, tá, isso aqui é um advérbio, depois Schnellen, já dá para ver que é um adjetivo, aí vem Schmelzen e Gletcher, beleza. Só que vai mais longe. Vamos no exemplo do livro ainda. Die Zeit Jahrzehnten immer schneller schmelzenden Gletscher. Né, esse exemplo aqui já é mais dureza. Então, tipo, a cada 10 anos? É isso? Não. Zeit é o A. Ah. Tenta de novo, pensando Há nisso. décadas? Há décadas. Mas tenta reconstruir isso na ordem. As geleiras. Peraí. As geleiras que estão sendo derretidas a cada. Há décadas? Uhum. Que há décadas Que há décadas estão sendo derretidas. estão derretendo e mais nela. Sempre. O que que é chinela? Mais rápido. Nossa, que coisa. É aquele meme lá do Não Grita. Não sei se vocês conhecem esse meme. Bom, depois eu mando no Instagram. Me manda. Ó, como é que a gente reconstrói essa porcaria? E por que não colocou verbo até agora? Por quê? O verbo, isso aqui é tudo posição um. O verbo vem depois. Quer dizer, a posição um ainda vai mais longe, ó. Ela tem ainda in der Arktis. Aí vem o verbo. Por quê? Vou te mostrar. É,
Bom, por quê? Porque esse aqui é um sujeitão, Júlia. Esse Hum. aqui é um sujeito. O núcleo do sujeito são as geleiras. Só que o tamanho do adjunto adnominal aqui, ele é enorme. Ah, tá. É tudo adjunto. É tudo adjunto adnominal, essa porcaria. Tá. É um sujeito Ok. gigantesco. Só que o problema é reconstruir ele. Boto fé. Eu vou escrever essa de baixo como relativizadas, para vocês perceberem que elas são intercambiáveis. Die Gletscher, die seit Jahrzehnten immer schneller schmelzen, vírgula. É tipo uma explicação, então. Sim, é uma explicação. Pode ser uma explicação, pode ser atributo. Acho que o que importa é que ela é uma adjunta nominal aqui. Uhum. E o que mais importa, na verdade, né, em termos práticos, é a gente conseguir olhar para essa frase, identificar aqui, a partir do artigo, identificar com quem esse artigo está associado. Você lê die Seite Jahrzehnten, você já pensa, meu Deus, né? Esse die é o quê? É um relativizados puxando da frase anterior? Será que é die Jahrzehnten? E esse Seite aqui no meio, o que ele está fazendo? Então, até você associar com Gletscher, precisa conhecer bem esse tipo de construção, né? E São eu você, preciso entender os sufixos, né? Acho que eles que vão ajudar. você diz quais? Esses aqui? É, né? Sim, com certeza. Ajuda sim. Vamos Achei lá, difícil. Tá, um pouquinho. Tenta reconstruir essa aqui para mim, Júlia, por favor. tá. É, qual que é a primeira ou a segunda? A As duas segunda. são iguais, né? É, Die Gletscher. E aí eu tenho que colocar o die, que é tipo um quê? Uhum. Die Gletscher, die seit Jahrzehnten immer schneller schmelzenden, Vírgula. Aí você tem que conjugar o verbo no presente. Die Gletscher, Sch Schmelz. Peraí. Não, Boinhurige. É? esse depois. Quero dizer assim, o Schmelzenden, aqui ele tá como particípio primeiro. Quando você converte para o relativizado, ele é um verbo no presente. Ah, tá. Então, die Gletscher, die seit Jahrzehnten immer schneller schmelzen, Boa. schmelzen, Então, schmelzen. plural. Então, as geleiras que há décadas estão derretendo. Não? O, o Boyhugen é o que mesmo? Preocupar, né? Já, preocupar. Ah, tá. Na verdade, é intranquilizar, destranquilizar, né? Beleza. Então, a geleira. Então, a geleira preocupa-nos, nos intranquiliza a todos. Não. E aí, dentro Ah, tá. Não, agora eu entendi. Você poderia fazer assim, mais simples ainda, que eu até recomendo na fala. Die Gletscher beunruhigen uns alle. Sie schmelzen seit Jahrzehnten immer schneller. É tipo assim, o homem que sempre senta de pernas abertas sentou-se com as pernas fechadas. É, exatamente isso. Tá. Qual que é a treta? Isso aqui, cara. Conseguir identificar quem tá com o quê para você reconstruir. Porque você não pode reconstruir na ordem que tá. Você tem que achar die Schmelzenden Gletscher. Primeiro, você acha die Gletscher. Beleza. As Hum, geleiras.
Aí Uhum. você procura o particípio que está empregado, que está envolvido aqui na treta. Aí tá, schmelzenden. Esse particípio, ele está no presente ou no passado? Está no presente. Então, as geleiras que estão derretendo, aí você volta para trás. Boto fé. Entendi. Essa é a fita. Tá. Assim, entendi agora, mas depois eu não vou entender, não. Mas você entendeu. Entendi. Vou só a última aqui de baixo, para a gente encerrar e ir para o texto. E aqui vai estar no particípio passado. Vamos lá. Tá. Duas, vai. Die dagegen ergriffenen Maßnahmen blieben bisher erfolglos. É, Melhor. dagegen. O que é dagegen? Contra isso. É, contra isso, as medidas tomadas ficaram, Já permaneceram permaneceram um pouco efôbulos. sem sucesso. Tá. Permaneceram até agora sem sucesso. Uhum. Agora, die von einigen Regierungen dagegen ergriffenen Maßnahmen. Tratá, tratá. O que é Regierungen? Governos. Einigen, Die von alguns. einigen. Tá. Gustavo, você tá aí? Tô sim. Você E podia fazer a frase aí do pronome relativo, né, velho? Faz uma aí, mano. veja se faz sentido. As medidas tomadas pelo governo, Tá fazendo. Falta aqui, ó. desculpa, as medidas tomadas contra alguns governos Hum, não hum. tiveram sucesso. Tava certo. Pelos governos da Gegen contra isso. Contra alguma coisa que estava atrás aí no discurso. Ah, eu tinha que era contra o governo, sim, especificamente, entendi. Então, as medidas tomadas por alguns governos contra isso não tiveram sucesso. Beleza. Permaneceram até agora sem sucesso. É suave. Agora vamos fazer um relativizados com isso aqui. A gente é muito esperto, já sabe que é die ergriffenen Maßnahmen. Como é que você mandaria um relativizados, Gustavo? Pensando que a ergreifen aí está no passado. Tem que formular um perfect. Uhum. Ergreifen, ja. Ja. Ahn, die von einigen Regierungen Hum, gegen ergriffen, né, não. Deixa eu começar para você. Die Maßnahmen, vírgula. Aí vem o relativizados. ergriffen von eigenen Regierungen. Ó, o relativizados tem que ter um pronome relativo depois. Então, é as medidas que foram tomadas, ergriffen, de ergreifen, Ergreifen Gangen von Regierungen blieben bisher erfolglos. né? Deixa eu te ajudar um pouquinho. Ó, relativizados, você tem que pôr o verbo no fim. Então, você vem die von einigen,
Regierungen, dagegen. E aí você tem que montar o verbo agora no tempo verbal que o particípio sugere. Ele está sugerindo o tempo verbal no passado. Aqui tem mais um complicador, que é o último tema da construção participial. Tem um fono aqui. E a gente sabe que o fono, ele é usado no sentido de por, pelo, né? Quando a gente está tratando de uma voz passiva. Então aqui ainda tem uma voz passiva. Die Maßnahmen, die von einigen Regierungen dagegen ergriffen wurden. Então as medidas que foram tomadas por alguns governos contra isso, vírgula, permaneceram até agora sem sucesso. Tá. Então, se cair nessa situação, Gustavo, você tem que reconstruir uma construção participial, você tem que abrir aqui um relativos atos, e esse verbo que está aqui no particípio, você vai transformar ele em verbo principal dessa oração aqui dentro do relativos Oração, né? atos. Sim. E aí você tem que se atentar a qual particípio que é, para saber o tempo verbal que você vai usar. Para terminar, esse fono aqui, ele é muito comum em construção participial. Ele sempre vai ter o sentido do fono da voz passiva. Gente, quando nós temos uma voz passiva, fono não é de. Fono é por, pelo, pela. Ele vai indicar para a gente o sujeito da passiva. Por exemplo, das Buch von ihm, das Buch wird von ihm geschrieben. O livro é escrito por ele, está sendo escrito por ele. Das Buch, no passado, wurde von ihr geschrieben. O livro foi escrito por ela. Não se esqueçam dessa mudança de sentido dessa preposição na voz passiva. E se tiver um von na construção participial, provavelmente é voz passiva, né? Duas preposições de voz passiva: von para pessoas, instituições, durch para objetos. Você falar que o prego foi batido pelo martelo é durch. Você tá com dificuldade de fazer isso aqui, cara, mas você lê bem essa construção participial. Não, eu anotei aqui e já sei o que fazer. Já entendi o sentido. Tá tranquilo. Ah, boa. E você, Júlia, suave também? Claramente não, mas tudo bem. É assim mesmo. Deu problema em algum lugar, assim, que você parou de entender, ou é geral, assim, novidade? É novidade, acho que eu não. É tempo mesmo, mas tá tudo bem. Tô acostumada a lidar com frustração. Tá bom. Então, bora pro texto. Pessoal, isso aqui é muito Eu vou ao importante. banheiro rapidão quando você vai abrindo, tá? Tá bom, vai lá. Rapidinho. Eu dei a dor, esse aqui de cima. Minha área de trabalho tá o fim do mundo. Começa comigo, né? Vai ser você. Tá.
Tô aqui. Partiu, então. Gente, não sei se vai ter construção participial nesse trecho. Espero que sim, que a gente treina um pouquinho. Bora lá então, Gustavo. Deixa eu cortar aqui no meio para eu poder. Não, melhor, né? Deixa eu jogar para cá, para baixo. Aí eu traduzo. Certo. Bora então. Então, dann waren damit zwar keineswegs das Ding an sich Problem gelöst. Auch nicht in der Weise, dass etwa die Gesellschaften äh, Bedingungen aufgewiesen waren, unter denen das Ding an sich Problem zustande kommt, wie noch Lukács die Lösung dacht. Denn der Wahrheitsgehalt eines Problems ist von der historischen und psychologischen Bedingungen, aus welchen es erwächst, prinzipiell verschieden. Aber es war möglich, das Wort einer suchenden Konstruktion der wahren Form das Ding an sich Problem schlechtlich verstanden, dass die geschichtliche Figur, das Waren und das Tauschwerten gleichen einer Lichtquelle, die Gestalt einer wirklich freilegt. Und deren Hintersinn die Erforschung des Ding an sich Problems vergeben sich Mut, weil sie keinen Hintergrund hat, der von ihren einmaligen und erstmaligen Geschichten erscheinen bloß wach. Ok. Ó, extrema sempre verra. Ja. Verra. Não esquece dos e's no fim. Agora que a Júlia falou do seu francês, eu entendi. Tá. Suave. Tô pegando seu pé, mas suave. Então, Verra tá um pouco distante para vocês, mas é o particípio segundo deles que indica a possibilidade. É o nosso seria. Verra é do verbo ser. Seria, estaria. então, tipo, isso certamente não estaria a coisa em si. Wäre gelöst. Resolveria. Ja. Então, de maneira alguma, keineswegs, de maneira alguma, wäre gelöst. Estaria, Resolvido? estaria resolvido. Já, o problema, né? Resolvido. Ah, o problema da coisa em si, Isso mesmo. Damit, com isso. Então, de maneira alguma, estaria com isso Por que, resolvido o problema da coisa em por si. que não é tá? o problema em si da coisa? Ding an sich é uma expressão marcada. Aí ele botou o hífen aqui. Então, o Ah, problema da coisa em si, se fosse o problema em si da coisa, seria Problem an sich. An sich viria depois. entendi. O problema da coisa em si.
Não seria também, né, que tem a negação do nicht. Seria tipo, nem mesmo no sentido, ahn, Weise, modo, maneira. de que o modo sobre os quais o problema em si Não, o problema em si, a coisa em si, o problema ficou para trás. Desculpa, eu olhei a parte de baixo, foi mal. É, foi mal. Nem mesmo no modo é, mostrado, Wären seriam, nem mesmo no modo que seria mostrado, em que, se, ja, mo- em que seria mostrado é, as condições não, uhum, as condições sociais boa. é, Ficou um etva só. Você lembra o que que pode ser? não é entre, né? É, É um, por exemplo, ou aproximadamente. Aqui tem que ser por exemplo. nem mesmo no modo que seria mostrado, por exemplo, as condições sociais Unter denen, do vir a ser, não. é verbo. Ó, Zustand kommt. Nem mesmo no modo que seria mostradas, por exemplo, as condições sociais. É, Hum. Isso aqui é um relativisats. Denen é um pronome relativo. Ele está vindo junto com a preposição. Talvez por isso você. Aí o kommt, ele vem para o fim. Esse verbo de Zustand é kommen, que ele é esquisitinho assim mesmo. Ele vem separadinho assim. Mas o verbo é kommen, e ele está no fim. Então, unter denen, unter pede dativo. Denen, dativo plural. sobre as quais o problema o problema da coisa em si vem a existir. Uhum. Vem a ser. Ah, beleza. Vem a ser ahn, tal como Ok. Lukács ahn, Lossung. Alguma coisa Uma solução. concebia sua solução, concebia a solução, né? Concebia uma solução, né? Ó, dachte, de denken. Pensava, refletia. Exato, pensava a solução. Noch ainda. Ah, é. Tal como o Lukács ainda pensava a solução. O conteúdo. Não, desculpa. Pois o conteúdo verdadeiro Uhum. do problema é, Já explico o teor de verdade. é fundamentalmente. O teor de verdade do problema, de um problema, é fundamentalmente diferente
das condições históricas e psicológicas que ela surge. Psicológica. Não. Erwachsen, crescer, surgir é melhor. Psicológicas. Auswelchen. Aus, a partir de. Welchen é o which, do inglês. A partir do qual surgem. É a partir das O, quais. o é fundamentalmente diferente tá onde? Ah, tá. Uhum. Das quais ele surge o problema. Essa aqui. Das problema. Essa. Beleza? Yeah. Então, Bedingungen é o teu. Não, é o. São pro- as condições. Condições. Teor de verdade. Abstinent com Bedunden, né? Então, assim, traduzindo ao pé da letra, seria. é, Pois o teor de verdade, um problema historicamente e psicologicamente. Não. Hum. Psicológico e histórico, condições a partir das quais surge é fundamentalmente diferente. Ó, o pulo tá aqui, Júlia. Ist prinzipiell verschieden. É Hum, fundamentalmente diferente. hum, Verschieden é diferente, a regência é verschieden von, diferente de. Quando você saca que a questão aqui é mais o ist verschieden, você associa verschieden com von. Aí você consegue pular para o fim e voltar. tá. Então, o Tinha que ter teor uma vírgula ali, né? Ia ser mais fácil. ia ser mais fácil. E deixa eu te Não. perguntar uma coisa. Você Hum. foi traduzir aqui, você falou o teor de verdade, um problema. Isso aqui é um genitivo, eines. Você conhece o genitivo? Ah, tá. Não. Não, mas agora eu entendi. Tá É um bom, problema do teu de verdade, tá? beleza. Genitivo é o caso mais tranquilo. Ele indica posse. Uhum. Só isso. Boa. E aí? Aber es wäre Então, möglich. aba, a partir daí, né? Aba es. Mas seria possível? Você teria diferença se fosse seria possível, seria provável? Ah, na minha opinião, tem. Tá, beleza. Seria possível que antes de uma construção da forma mercadoria, ou tem uma coisa antes. Zu reichen, bastar. Suficiente, então, Suficiente. Ah, compreensível? Não, né? Antes da construção suficiente da forma mercadoria, o problema da coisa em si Verschwinden, desaparecer, no campo da possibilidade. No participo. desaparecesse, né? Ah, desapareceria. Ah, desaparecer, você tem razão. Mas seria possível Desaparecesse. que. Vamos pôr umas vírgulas que o português precisa. Isso que eu ia comentar. Antes Depois de de mercadoria. o problema da Da coisa coisa em si, em si, Schlechterding, simplesmente. simplesmente desaparecesse. Ó, Hum, a figura histórica da mercadoria do valor de troca, que a figura histórica da mercadoria do valor de troca
Hum, expõe? Como, como exposição? Não. Expusesse. Peraí. É, que a figura histórica da mercadoria e do valor de troca, como a fonte de luz, E aqui, Gustavo, luminosa. aqui é declinação de adjetivo aqui. Isso é intuitivo, vai, em português funciona. Igual a alguma coisa, similar a alguma coisa. Assim como uma fonte luminosa. E esse gleich pede dativo. É como se fosse um objeto indireto, por assim dizer. Então, expusesse igual a uma fonte de luz. Ah, tá. Já vem. Aqui eu. Tá, eu ia colocar se pusesse agora, mas você colocou primeiro, né? Tudo bem. Ah, E perdão. a troca de valores pusesse igual a fonte de luz, é, a forma de uma realidade, Uhum. Forma, figura. ahn, cujo significado oculto, Uhum. a, não seria pesquisa, tipo investigação, né? O estudo. Pô, pode ser. Mühen, esforçar-se. Cujo significado oculto é a investigação do problema da coisa em si, se esforçou. Eles têm que, tipo, uma crítica. Vergebens em vão. Ah, tá. Se esforçou em vão para descobrir. Para conhecer, não, para descobrir. Uhum. Se esforçou em vão. Vai. Ah, isso aí estamos estudando. Sim, quando eu li eu pensei nisso. Porque não possui um significado oculto. Quem que não tem? Z. A coisa em si, o problema da coisa em si. Problema é neutro. Das. Rapidinho. Gestalt? Pode ser, mas eu acho que é outra ainda. Que a figura da A realidade é uma coisa que figura. eu construí. Mas o que que A não tem mercadoria. sentido? A mercadoria. Ela com certeza não tem sentido, mas é bom, vou dar meu chute, né? Pode ser muita coisa. Vou dar meu chute. Eu acho que é Wirklichkeit, que é die Wirklichkeit. Só que aqui ela tá no genitivo, então aparece Aina com R, mas ela é feminina. Palavra no feminino. Puta que pariu, velho. Gestalt também podia ser. É, Meu orientador ia falar assim: redação não boa, ambiguidade. e eu mesmo, tenho certeza. Porque ela, eu chutaria a realidade, gente. Eu acho que porque o Adorno está falando da realidade sem sentido, realidade não intencional há um tempo no texto. Então eu chutaria isso. Entendi. Porque ela não possui um significado oculto. Não tem nenhum significado oculto, sentido oculto. é, Separado. Ah, se o Bruno estiver vendo isso, desculpa, viu, Bruno, pelo puta que pariu. Que isso, velho? Tá gravado, né? Tá gravado. Ó, der Sinn, o sentido, o significado. Aí, ó. Que possa ser separado, né? Que seria separável, que pudesse ser separado. Acho Esse que bar, tá. Ah, é isso? e, ó, esse bar, Júlia, ele é o nosso ível, ável.
Ah, tá. Então, Que é o abau no Heidegger? o quê? Vixe. É, então, acho que deve ser isso. Eu nunca entendi isso. Te mandei. Essa aqui é a desconstrução, literalmente, mas pode estar usando como demolição também. O bau, então, é demolir? Não. O verbo bauen, construir, e o ab significa que está tirando, assim. O ab indica um ponto de partida. Então é sempre abau, é tipo, você está retirando de lá. Então você está desconstruindo, assim, ao contrário. Entendi. Incrível. Tá, faz sentido. É isto, abau. Então, seria separável, von? De sua aparência histórica inicial, né? Emalin, de seu aparecer histórico inicial e único. Ah, Yeah. Seu parecer histórico. Como é que você falou? Único e inicial. inicial. Tudo bem, inicial. Pela primeira vez, inicial, acho tudo bem. Grandão, hein? Vá. Uhum. Dúvidas, pessoal? Acho que a gente podia ler de novo em português. Vamos. Vou lá, então. Então, de maneira alguma, estaria com isso resolvido o problema da coisa em si, nem mesmo no modo em que seriam mostradas, por exemplo, as condições sociais, sob as quais o problema da coisa em si vem a ser, tal como Lukács ainda pensava a solução. Pois o teor de verdade de um problema é fundamentalmente diferente das condições históricas e psicológicas a partir das quais ele surge. Mas seria possível que, antes de uma construção suficiente da forma mercadoria, o problema da coisa em si simplesmente desaparecesse, que a figura histórica da mercadoria e do valor de troca expusesse, igual a uma fonte de luz, a figura de uma realidade cujo significado oculto, a investigação da coisa em si, se esforçou em vão, porque a realidade não tem nenhum significado oculto que seria separável de seu aparecer histórico único e inicial. Entendi. Mas para ele tem a coisa em si? Não tem a coisa em si. Não tem, né? Ok, tá. Acho que o Adorno está expulsando a coisa em si do pensamento assim, de Uhum, maneira similar ao que faz o neocantismo. Quer dizer, pode ser que exista coisa em si, mas não tem como eu teorizar sobre isso. uhum, A realidade aparece para mim como coisa em si vedada, selada. O que eu posso descobrir dela é uma uhum. porção muito pequena. E a descoberta que eu faço é através de tentativas de ordenação da realidade. Ele fala isso nos trechos para trás. E assim, não tem como você, para entender a coisa em si, aí você retira o contexto social, histórico, que isso não é possível, tá tudo interligado. É meio Perfeito. isso? Tá, Exato. É, tá, é uma expulsão da coisa em si via história. tá. Exatamente. Ok. E esse aqui, teor de verdade, pessoal, pode ser também conteúdo de verdade, substância de verdade. Coloquei teor aqui, que é a tradução que eu mais gosto, assim. Uhum. É um super debate. Que é o E Wahrheitsgehalt. ele, ele. Isso aqui, de novo, é a recepção da filosofia do Benjamin no Adorno. Uhum. Esse conceito de teor de verdade, ele tem um estatuto totalmente diferente da ideia de verdade clássica. É uma concepção de verdade, assim, como um desdobramento da verdade na história, mas que atribui à verdade, assim, uma condição mutável. Então, assim, conforme a história avança, o teor de verdade também muda. Então, o teor de verdade da forma mercadoria, por exemplo, é uma configuração histórica que eu vou colocar como resposta a esse problema, mas essa configuração histórica ela vai mudar se eu formular ela agora ou se formular ela daqui 50 anos, 100 anos.
ou 5 segundos. É. Tem uma coisa derridiana nisso também, né? Tipo, só que ao contrário, porque. Ah, tem uns estudos agora, misturando Adorno e Derrida. Eu vou ler depois do doutorado. Incrível. Parabéns, Adorno. Apesar da sintaxe horrorosa. Podre. Podia melhorar. Ai, ai. Bora, mais um? Bora. Ah, eu não revisei depois do encontro de semana passada, então vamos lá, né? É, Ah, desculpa. Gustavo, você queria falar mais alguma coisa? Que eu falo muito. Não, não, Júlia, pode ler. Então Tá tá. tranquilo. Ich möchte hier keine materialen Behauptungen aufstellen, sondern allein die Richtung anzeigen, in welcher ich die Aufgaben philosophischer Deutung Ja. erblicke. Wären aber diese Aufgaben richtig formuliert, so wäre damit immerhin auch einiges für die philosophischen Prinzipienfragen ausgemacht, deren explizite Stellung ich vermeiden möchte, nämlich dies, dass die Funktion, die herkömmlich philosophisch Frage von übergeschlechtlichen, symbolisch bedeuteten Ideen erwartet, von innergeschlechtlich konstituierten und unsymbolischen geleistet wird. Ok. Ó, geschichtlich. Dois X. Geschichtlich. Três, né? Geschichtlich. Tá. Então, eu não gostaria aqui de formar afirmações materiais, mas sim indicar outra direção na qual eu enxergo. Aí eu traduzi como virada. A virada das lições filosóficas? Aufgabe, tarefa. A tarefa. Não, peraí. Não, não. A Deutung. Interpretação. Então, a interpretação das lições filosóficas. Hum, tá perto, mas vamos lá. Não? Quase. Ó, aufstellen, colocar mesmo. Aufstellen. Ó. Mas sim. Colocar outra direção? Não, colocar afirmações materiais. Eu não gostaria aqui de colocar. Ah, O que você falou? Acho que você falou de outra coisa. formar. Formular? E, ó, formular afirmações, colocar afirmações materiais. Eu Formular não melhor. gostaria de formular afirmações materiais, mas sim indicar outra direção na qual eu enxergo a interpretação das tarefas filosóficas. Esse genitivo seu aqui, ele tá invertido. E o outra aqui não tem. A line é só. Ah, Mas tá suave, né? Ah, não gostaria aqui de formular afirmações materiais, mas somente. hum, Somente de mostrar, apontar a direção, in welcher, aí pode seguir. direção. Na qual Já, na qual. eu enxergo, erblicke, Uhum. E agora o seu genitivo. as interpretações. Isso que eu tô ficando confusa aqui. Você está confundindo com a construção participial, que ela inverte. Então, é a interpretação filosófica das tarefas? Aqui Não. é linear, Júlia. As tarefas da interpretação filosófica. Já.
Genitiva linear. De boa. Interpretação. Tá. Aí fudeu aqui. Wären aber. Mas você já falou disso hoje. Então, é alguma coisa como seria, né? Seria Isso. formulado. E a, Seria corretamente formulado. e a no plural, ó. As lições seriam as tarefas seriam corretamente formuladas. E a aba. Mas as tarefas seriam corretamente formuladas. Mas as tarefas seriam corretamente formuladas. Se Então. esses o, então. Então, com isso? E a então. Eu comentei na aula anterior também, mas ficou vago. Hum. Esse uso do verbo na posição um é aquela condicional sem o ser, que eu falei Ah, é. em português também. Então, mas se essas tarefas fossem corretamente formuladas, ou fossem essas tarefas corretamente formuladas, Ah, é. Uhum. Isso acho que é mais ao pé da letra, né? Fossem essas tarefas corretamente formuladas. O que é o Ausgemacht? é muita coisa. Acho que aqui é constituir. É, com isso, constituir também. Esse einiges für dir, não sei o que é isso. Não, não é dir aqui, não, Júlia, sou doida. É, einiges für. Einiges, pes- alguma coisa. ent- Algo, algo para. Yeah. Aí eu traduzi assim: questões de princípios filosóficos cuja posição explícita eu gostaria de evitar. Mas assim, não faz sentido, o resto. Tá. Não, mas o restante tá certinho. Vamos fazer esse então. Tá. Mas se essas tarefas fossem corretamente formuladas, é, então, com isso, Damit Uhum. teria constituído também algo für die philosophischen Prinzipien Fragen. As perguntas filosóficas, Prinzipien, dos princípios, as perguntas filosóficas pelos princípios. E aí vem a sua parte, Júlia. Cuja, cujas, cuja, Cuja mesmo, Stellung cuja singular. posição explícita eu gostaria de evitar. Exato. De fato, isto, a função erwartet é aguardar? E a é a Walter aguardar. Então, a função aguarda a pergunta filosófica tradicional das ideias simbólicas e transhistóricas, Não. tornam-se frowns internamente histórico. Eu estou traduzindo porque eu estava aqui. Estou lendo. Constitui e não simbólico. Ou seja, palavras doidas colocadas, empilhadas aqui. Ó, que a função das die Funktion, aí vem um relativizado. Ó, tem um die, retomando Funktion, e um verbo no fim. Ah, então, que a função. Não. A gente coloca já o verbo aqui. Melhor. Aguarde? Vamos pôr aguarda. Que a função que aguarda. Não. Que a função que aguarda. É, a pergunta. A pergunta filosófica tradicional?
Sim. É, pelas ideias simbólicas e transhistóricas, Uhum. tornam-se. Ok. Não, peraí, a função que. Então é torna-se, né? Porque a função, retomar a função. Já. Tem umas coisas aqui, então. Achei que você ia traduzir até Hum, o fim. Mas vamos lá, então. É que a função que aguarda a pergunta filosófica tradicional pelas ideias transhistóricas, pode ser, ou anihistóricas, eu já vi também. Quer dizer que está além da história. uhum, Vírgula. Isso aqui é um advérbio, porque não está declinado. hum, Então, aqui sim é um adjetivo. Então, as ideias são, simbolicamente? já, importantes. Agora sim. E aí, ó, a voz passiva com fono. É. Então é o. É o. Ai, esqueci, deixa eu... É o por? Não. Por, é. Leisten. Tudo bem, Leisten é bem amplo, pode ser. Ai, não sei, João, me ajudei. Tá. Essa pergunta, ela é posta via geleistet pelas von... Pelas internamente? Não sei. Já Ah, desisti. você fez tão certinho aqui, ó. Übergeschichtlichen, transhistórica. Uhum. Innergeschichtlichen, no interior da história. É, Então fica, de fato isso, que a função que aguarda a pergunta filosófica tradicional pelas ideias transhistóricas simbolicamente importantes é, torna-se internamente histórica, ó, voz passiva. É tornada, é é transformada. tornada, é tornada internamente histórica e não simbólica? É tornada. Deixa eu marcar para você. Declinação de adjetivo aqui. Olha como aparece igual. N no fim. É Então, torna. o ideia tá aqui, subentendido. Eu não sei. Faça para mim, por favor. Eu Ok. já me irritei. Pelas ideias Ah, as é, ideias, elas estavam faltando. não simbólicas e constituídas no interior da história. Vou pôr assim, ver se é diferente. Ah, tá. Nossa. Porque no interior no interior da história, para mim, me parecia um advérbio. Mas é um advérbio, eu tô dando uma interpretada para ficar mais fácil. Ah, tá. Tô traduzindo em locução, né? Aliás, vocês devem fazer isso, viu, pessoal, quando estiverem traduzindo. Porque tem. Como é que você vai fazer um advérbio, né? Interiormente. Historicamente. Não Ah, tem como. eu acho que era isso que eu estava fazendo. Aí deu errado. Deixa eu ler o português. Eu não Pode. gostaria aqui de formular afirmações materiais, mas somente de mostrar a direção na qual eu enxergo as tarefas da interpretação filosófica. Mas se essas tarefas fossem corretamente formuladas, então, com isso, seria constituído também algo para as perguntas filosóficas pelos princípios, cuja posição explícita eu gostaria de evitar. De fato, isto, que a função que aguarda a pergunta filosófica tradicional pelas ideias transhistóricas, simbolicamente importantes, é tornada pelas ideias não simbólicas e constituídas no interior da história. Boa. Stellung, que é
Como é que tava mesmo, meu Deus? Posição. É mesmo, stellen é por, stelle, posição, mas com fraga é tipo a ideia de você colocar uma pergunta. Então, eu Uhum, coloquei aqui, cuja colocação, para não ficar, a posição estava um pouco estranha. A uhum. colocação dessas perguntas, né, eu gostaria de evitar. E aí o Tá bom. leisten, deixa eu ver se eu coloquei aqui, que é um verbo chato. Cumprir. Então é como se ele gostaria de evitar a pergunta pela coisa em si. É isso? Isso, ele quer evitar a pergunta da coisa em si, e ele acha que se a gente abandonar a pergunta da coisa em si e pensar uma filosofia menor, uma filosofia interpretativa, talvez a gente consiga até ganhar alguma vantagem para olhar melhor agora a pergunta da coisa em si. Tá. Tá bom, não, entendi. Então, com isso seria construído também algo para as perguntas filosóficas pelos princípios, esse pedaço. Uhum, É de fato isso, que a função que aguarda a pergunta filosófica tradicional, né, pelas ideias transhistóricas, simbolicamente importantes, é cumprida, vou pôr aqui, essa função ela é cumprida pelas ideias não simbólicas e constituídas no interior da história. uhum, Então, você está tentando inverter o objeto da filosofia. uhum. Não pensar essas questões transhistóricas, mas sim as Não, questões constituídas no interior da história. não existe questões transhistóricas. E, Tá. Uhum, acho que é isso. sim. É isso, tá certo. Traduzimos certo. Bom, ficou o quê? Ficou um Bruno e um Gustavo. É, Eu vou dividir aqui então depois e coloco lá. Tá, Coloco aqui uma Júlia, outro Bruno e outro Gustavo e a gente termina o texto. demorou. Então, fechou, gente. Obrigado. Vou lá almoçar. Eu que agradeço. obrigado também. Tchau, gente. Até semana que vem. Até mais. Tchau. Tchau.